Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 15. E o versículo... abra no capítulo 15. 1 de Coríntios. Capítulo 15. Nós hoje iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós falamos durante 2 semanas sobre os eventos que antecedem o arrebatamento da igreja. Hoje, com a graça de Deus, com a permissão do Senhor, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Se Deus permitir, na próxima semana nós falaremos sobre o que acontecerá com a igreja após o arrebatamento. Nós já vimos o que acontece antes, agora hoje nós vamos ver sobre o arrebatamento e na próxima quarta-feira, se Deus permitir, se nós estivermos aqui ainda, sobre o que acontecerá com a igreja após o arrebatamento. Amém? Nós vamos ler do capítulo 15, o versículo 19. Não é possível, irmãos, passar aqui no monitor os versículos, porque nós estamos transmitindo o culto, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então não é possível projetar aqui os versículos bíblicos, mas vá acompanhando aí, por favor. Amém? Versículo 19. Eu vou ler o texto, somente o versículo 19, e eu peço, por gentileza, aos irmãos que assim que eu concluir o verso 19, que os irmãos possam, por favor, repetirem o mesmo versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Antes de ler, eu fui alertado domingo após o culto que estava muito alto o volume aí para os irmãos. Se estiverem muito altos, os irmãos têm liberdade de falar, tá bom? Pode falar. Até domingo eu perguntei, tá bom o som aí, estão ouvindo bem? Não, perguntei se estava ouvindo bem até demais, porque teve reclamação depois. Não foi reclamação de longe, não. Normalmente as reclamações vêm dos de perto e dos bem pertinho, né? Para não dizer bem do lado. Mas os irmãos têm liberdade. Pode ser, é porque assim, às vezes, irmão, aqui, para mim, o som não chega tão alto, aí eu falo alto e tal, e aí para vocês acaba ficando muito alto, tá bom? Amém? Verso 19, hoje está bom o som aí? Tá? Tá bom, pastora? Tá bom? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Podem repetir, por favor? O arrebatamento, irmãos, ou o rapto, a tirada da igreja da terra para levá-la ao céu, deve ser a maior expectativa do crente. A maior expectativa do crente deve ser o dia do arrebatamento. O dia em que Jesus vem para levar a igreja. O dia em que Jesus vem
tomar a igreja, raptar a igreja, arrebatar a igreja desse mundo e levar para a glória celestial, levar para o céu, levar para Ele, para estar para sempre com Ele. Esse versículo diz que se esperamos em Cristo só nessa vida, se a nossa esperança em Cristo estiver só nas coisas desta vida, se nós servirmos ou servimos a Deus, a Jesus, só esperando coisas dessa vida, daquilo que nós necessitamos nessa vida, enquanto estamos aqui na terra, a Bíblia diz que nós somos, se assim nós agirmos, nós somos os mais miseráveis dos homens. A Bíblia não está dizendo que nós não devamos esperar em Cristo também nas coisas desta vida. Nós podemos esperar em Cristo, ter esperança em Cristo nas coisas dessa vida. Aquilo que nós necessitamos enquanto aqui estamos. Mas o que a Bíblia diz é que nós não podemos esperar em Cristo só nesta vida. A esperança maior do crente, da igreja, precisa ser morar no céu. A maior riqueza para alguém é a certeza que vai morar no céu com Jesus, que será arrebatado na volta de Jesus. Então, essa deve ser uma certeza no nosso coração, de que o nosso tempo aqui é passageiro. E muitas pessoas não conseguem aguardar a volta de Jesus. Muitas pessoas não suportam aguardar esse dia, porque as necessidades dessa vida roubam deles a esperança da salvação. As necessidades dessa vida são maiores do que a esperança da vida eterna. Por isso, abrem mão da salvação. Desprezam a salvação, jogam fora o direito da vida eterna. Mas nós somos, como a Bíblia diz, cidadão dos céus, nós não somos dessa terra. Nós somos do céu, nós estamos passando um tempo aqui na terra. Então, nós devemos ter em mente no nosso coração que Jesus virá buscar a igreja. Amém? Agora, pastor, eu já estou há tanto tempo na presença de Jesus, eu não sei se tem alguém aqui mais tempo de convertido, ou de crente, ou membro de igreja do que eu, não sei se tem. Pode ser que tenha. Mas há pessoas que dizem assim, eu já estou há tantos anos na igreja, sempre ouço dizer que Jesus vem para buscar a igreja. Mas quando é que ele vem? Que dia? Que ano Jesus vem? Mateus 24 e 36 diz assim, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Então nós não sabemos. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Aí diz assim, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Eu agora,
Eu creio que hoje Jesus sabe. Hoje eu creio que Jesus sabe o dia que ele vem. Enquanto Jesus estava aqui, alguns dizem que quando Jesus estava aqui ele não sabia, mas que hoje ele já sabe. Eu creio que hoje ele sabe. Se ele sabia ou não sabia, eu não posso dizer. Mas eu imagino, eu penso, eu tenho esse entendimento que Jesus hoje sabe o dia que ele vem buscar a igreja. Mas o versículo, pastor, então o versículo é mentiroso? Não. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu não quero ficar interpretando aqui, eu quero apenas ler a Bíblia com vocês hoje, aplicar essa palavra, sem muito... Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então o que a Bíblia diz é que só o Pai sabe o dia da vinda. E por que ele não revelou? Por que ele não falou? Por que ele não deixou escrito para nós que dia ele voltaria? Agora imagina você, já surgiram tantos loucos no mundo marcando a data da volta de Jesus, que Jesus não voltou. Alguns segmentos religiosos marcaram a data e Jesus não voltou. Houve uma seita que marcou o dia da volta de Jesus, Jesus não veio, eles reuniram em um lugar e aí começaram a cometer suicídio, porque Jesus não voltou, então vamos encontrar com ele. Imagina se a Bíblia dissesse o dia. Você imagina se tinha alguém aqui hoje? Se Jesus voltasse só amanhã, hoje não teria ninguém aqui. Nós somos imediatistas, queremos as coisas assim de imediato. Não, no dia que ele voltar, eu falava isso antes de conhecer a palavra, conhecer Jesus, ou de Jesus me salvar. Eu dizia, alguém pregava para mim, eu dizia assim, bom, mas o dia que ele chegar, eu corro lá e peço perdão para ele. Por que eu tenho que ficar na igreja esperando ele voltar? Aí que eu fui entender, quando eu conhecia Jesus, eu fui entender que não haverá tempo. Porque a Bíblia diz que é como um piscar de olhos, num momento, num abrir e fechar de olhos. A igreja subirá. Então não haverá tempo, não haverá fila para se arrepender e pedir perdão. Não tem tempo. A igreja vai ser raptada, tomada, tirada de assalto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, se alguém tem esse entendimento como eu tinha, não, no dia eu vou lá e peço perdão, dobro o joelho, peço perdão para ele, mas não haverá tempo, não é? Então, quando será? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós não sabemos. Nós não temos a data, nós só sabemos pela Bíblia que depois de uma série de eventos que nós encontramos lá em Mateus 24, que nós já falamos aqui 2 semanas, depois dessa série de eventos, aí a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6, se você quiser acompanhar, Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 39, fala de um dia, fala que é no último dia de uma série de eventos. Então, por isso, a Bíblia diz, vigiai, estai-vos apercebidos, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Ou seja, estejam atentos, porque depois de uma série de acontecimentos, o Senhor virá buscar a igreja. E a Bíblia fala de último dia, de um dia, mas ninguém sabe que dia. João 6,39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40 de João 6, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho
e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Verso 44 do mesmo capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a Bíblia fala de um dia que isso ocorrerá, o arrebatamento. Só não marca o dia. Eu vou repetir, mas ele diz o que vai acontecer antes. Então, se nós formos atentos, nós vamos percebendo os eventos que vão acontecendo com o passar do tempo, e nós podemos perceber quando esse dia se aproxima. A certeza que Jesus vem, não sabemos o dia nem a hora, ok? Mas sabemos que esse dia chegará. Quem será arrebatado? Quem? Quem será arrebatado? Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Vou esperar vocês encontrarem. Mateus 24, verso 13. Quem vai ser? Pastor, eu vou ser arrebatado, eu vou para o céu. Eu vou ler todos os versículos para aqueles irmãos que estão em casa poderem ouvir. Se você ler daí, pode ser que os irmãos não ouçam. Aliás, deixa eu avisar os irmãos, nós estamos tendo culto na igreja, tá? São bem-vindos. Igreja aberta. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem vai ser salvo? A Bíblia diz que será salvo aquele que perseverar até o fim. Qual é o fim? O último dia que nós acabamos de ler. O dia do arrebatamento. Aquele que perseverar até o fim. Pastor, e se morrer antes? Mas aí é o fim da vida, né? Aquele que perseverar até o fim, ou seja, da vida, se a vida terminar antes da volta de Jesus, e ele perseverando firme em Jesus, ele estará salvo. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas está firme com Jesus, perseverou até o último dia, Jesus veio, está salvo. Então, a única maneira de saber pela Bíblia quem vai ser salvo é aquele que estiver firme no dia do arrebatamento. Amém? Fui dar um passeio, pastor. E aí Jesus voltou. Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé foi dar um passeio. Aí Jesus foi lá onde os discípulos estavam, Tomé lá não estava. Né? O primeiro encontro dos discípulos com Jesus após a ressurreição, Tomé não estava. Onde Tomé estava? Não sei. Por aí. Ele perdeu o maravilhoso encontro, o primeiro encontro após a ressurreição. Isso aponta para o encontro de Jesus com a igreja. Se for dar um passeio e naquele dia não estiver firme com Jesus, não será salvo. Amém? Será salvo aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. Como será o arrebatamento? Está dando para acompanhar até agora? Nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida, podemos confiar em Deus nas coisas dessa terra também. Ele dá, ele é abençoador. Mas a nossa esperança maior tem que ser na salvação, no arrebatamento da igreja. Quando vai ser?
Não sabemos o dia, sabemos que haverá um dia. Quem será salvo? Aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. Agora, como será esse evento? Como isso vai acontecer? Vamos para a palavra. Primeiro aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu sempre cito esse negócio errado, esse nome errado. Eu sempre cito, deixa eu ler aqui, Tessalonicenses, está certo. De Tessalônica, a igreja de Tessalônica. O que, irmãos? Tessalonicenses. Amém? Capítulo 4, verso 13 ao 17. E aqui nós vamos lendo e vamos meditando na palavra. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Olha o que a palavra de Deus começa dizendo. Encontraram? Não quero, porém, irmãos... Então aqui há uma recomendação do apóstolo Paulo, dizendo, olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Irmão, o ignorante é falta de entendimento. Eu não quero que vocês deixem de entender o que vai acontecer. É isso que Paulo está dizendo. Não quero, porém, irmãos, que seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, esse versículo aqui é uma recomendação, porque havia uma consternação exagerada, exacerbada, de quando um crente morria, aqui na igreja de Tessalônica. Quando morria um irmão, quando morria um membro da família, um parente, havia uma consternação exagerada. As pessoas se escabelavam, rasgavam as roupas, rolavam pelo chão, desmaiavam. Pá. Crentes. Tinha que passar... hoje não sei, tinha uma pedra antes, eu me lembro nos velórios lá da roça, uma pedra chamava de alcanfor, quem conhece? Uma pedrinha que punha no nariz, a pessoa acordava na hora. Não o morto, irmão, quem desmaiava lá porque o parente morreu. Vocês lembram dessa pedrinha, não? Conheceu? Minha mãe chamava de arcanfor. Mas não deve ser arcanfor, deve ser alcanfor, né? Alguma coisa assim. Chegava no nariz, irmão, a pessoa acordava na hora. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, olha, o comportamento de vocês, o comportamento do crente, não pode ser assim, não deve ser assim. Porque isso é ignorância, é falta de esperança. É claro, irmãos, você perde um ente querido, um irmão da igreja parte para a glória, a gente fica consternado, a gente sente, chora até, mas não precisa escabelar. Ah, meu Deus, eu quero morrer com ele, eu quero ir junto. Aí fala, então vai. Não, agora não. Né? Então, não quer nada. Ah, eu te dou uma passagem para você ir junto. Não, eu vou depois, mais tarde. Então, a Bíblia está dizendo que nós não podemos ser como aqueles que não têm esperança. Esperança de quê? De um dia encontrar essa pessoa. Um dia, se a pessoa morreu em Cristo, nós iremos encontrar esta pessoa. Amém? Olha o que diz o verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dormem, esse dormir aqui é morrer, aos quem Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Então, tenha esperança, não se desesperem,
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, um ente querido, um irmão, serve a Jesus, se nós perseverarmos até o fim, naquele dia nós vamos reencontrá-los. Um parente seu que morreu, serve a Jesus, é salvo. Se você ficar firme com Jesus e for salvo também, naquele dia você vai reencontrá-lo, não precisa desesperar. É isso que a Bíblia está dizendo. Verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ele diz, eu estou falando isso para vocês pela palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é preceder? É passar na frente, é vir antes. Então nós, porque ele começa falando dos que dormem em Cristo, então os que morrem em Cristo, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos a eles no arrebatamento. Nós não iremos primeiro do que eles no arrebatamento. Nem eles antes de nós. Vamos ver o que acontece? Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor qual? Aquele que ele falou que ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu. Aí como que ele descerá? Com um alarido. O que é um alarido? É um som de guerra, um som que convoca para a guerra. Com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como será a vinda do Senhor? Vamos imaginar, Jesus está vindo buscar a igreja. Quais os sons que a igreja ouvirá? Um alarido, voz de arcanjo e som da trombeta de Deus. Os estudiosos, teólogos, que não é o meu caso, diz que esse alarido é o som que despertará os mortos. O alarido, segundo eles, não é... Eu não estou afirmando porque eu não sei. O alarido é o som para convocar os que já morreram em Cristo. Por isso, 3 sons. O alarido é para dizer para os que estão nas sepulturas, para os que morreram, dizendo, chegou a hora de subir para os céus. Haverá um movimento de reunião. Os mortos ouvirão este alarido, esta convocação, dizendo, é o momento de reunir-se diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu fico imaginando, chegou a hora, os mortos, chegou a hora, Jesus está nos chamando para a morada eterna. E, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Então, o alarido, segundo os sábios, é o som que vai despertar os que já morreram em Cristo. E com voz de arcanjo,
Segundo os teólogos, a voz de arcanjo é para Israel. Para Israel. Porque, segundo eles, o arcanjo, ele está a serviço de Israel. Então, a voz de arcanjo é para convocar Israel, dizendo, chegou a hora. Os salvos de Israel, não é todo Israel, os salvos. E a trombeta de Deus é para convocar a igreja que está viva, perseverando na presença do Senhor. Amém? A trombeta de Deus é o som que vai ecoar e a igreja vai ouvir dizendo, o Senhor veio nos buscar, aleluia. Aleluia. O Senhor veio para... Irmão, não tem mensagem mais linda do que essa. Saber que Jesus vem nos buscar. Jesus vem nos tirar desse sofrimento, irmãos. Jesus vem nos tirar desse mundo cheio de dores e de angústias. Dessa vida tão sofrida, tão difícil que nós levamos. Poucos momentos de alegria nós temos nessa terra. E os que temos, os poucos são passageiros. Passageiros. Mas um dia nós estaremos para sempre com o Senhor na glória. É isso, irmãos, que não nos deixa desistir, é essa esperança. Essa esperança que não nos deixa desistir. É essa esperança que nos mantém firmes com Ele. Com Ele. É essa esperança que me faz estar aqui, pregando para vocês. Essa esperança. Essa esperança que me faz ser pastor. Essa esperança. Porque eu quero levar um povo para o céu. Quero. Pastor, mas não é o senhor que leva. Pois é, mas eu quero ensinar, exortar, aconselhar, até o dia que o senhor voltar. Eu quero fazer isso e por isso eu não desisto, irmãos. Por isso nós não desistimos. Aleluia. Então o alarido, segundo eles, é o som que vai convocar os mortos, a voz de arcanjo para Israel e a trombeta de Deus para os que estiverem vivos, a igreja. Eu quero estar vivo. Eu quero ouvir o som da trombeta, eu não quero morrer de jeito nenhum. Quero estar vivo, eu quero ouvir, eu quero... É a minha esperança, né? Amém? Então, mas a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando ouvir o alarido, eles vão ressuscitar. Aí o verso 17 diz assim, ó, depois deles nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, os mortos ressuscitam, ok? E depois nós, os que ficarmos vivos, esse nós é bom, que eu estou no meio. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, aquele pastor, aquele membro que separaram pela morte, naquele dia vão reencontrar diante do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus! Que reunião maravilhosa, né?
Reunião maravilhosa. Você encontrando seu ente querido. Eu estou aqui agora lembrando dos irmãos que passaram aqui, alguns que já foram, né? Já foram. Mas se nós estivermos firmes, nós os encontraremos naquele dia. Com vontade de cantar um hino. Vocês conhecem? Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Vamos cantar? Qual que é o número dele? Está tão gostoso, tenha paciência aí. Amém? 469. 469. Aleluia. Oh, aleluia. Canta bem gostoso, bem suave. Aleluia. Glória, aleluia.
Só mais uma vez, bem alto, igreja. Glória. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Ele vem para buscar a igreja. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Jesus vai nos chamar. 1 Coríntios 15, versos 51 ao 53. 1 Coríntios 15, versos 51 ao 53. Ainda não foi o fim, não, irmãos. Eu só quis cantar um hino, viu? 1 Coríntios 15, verso 51. Ainda sobre como será o arrebatamento. Verso 51. Amém? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. O que morreu em Cristo e o que estiver vivo, perseverando até o último dia, ambos serão transformados. Aí o verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos. Então, será instantaneamente, rápido. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Pense em uma pessoa que morreu consumido por uma enfermidade. Uma pessoa que morreu em um acidente e teve o corpo dilacerado. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, em um corpo glorioso, em um corpo transformado. E nós seremos transformados. Todos receberão o mesmo corpo. Um corpo cheio de glória. Porque, verso 53, porque convém que isto que é corruptível, esse corpo corruptível, mortal, se revista da incorruptibilidade. Precisa receber um corpo incorruptível, glorioso. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. Assim será o arrebatamento da igreja. Todos reunir-se-ão diante do Senhor. Subirão ao encontro do Senhor nas nuvens. E daí estarão para sempre com o Senhor. E a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18. Por isso, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Console as pessoas com esta palavra. A palavra do arrebatamento, que Jesus virá. Que esse sofrimento, essa angústia, é só por um tempo, é passageiro, é momentâneo, vai acabar.
porque logo nós estaremos na presença de Jesus. Mas para isso é preciso perseverança, irmãos. É preciso perseverar. Não importa a situação que estejamos atravessando, a esperança da vida eterna, a esperança da salvação, a certeza do arrebatamento tem que estar viva dentro de nós. Tem que estar viva, não pode morrer essa esperança. Amém? Mantenha viva a esperança do arrebatamento. A certeza que Jesus vem te buscar para ir morar no céu. Glória a Deus. Não espere em Cristo só nessa vida. Você precisa de algo? Pode pedir. Jesus, pela sua infinita misericórdia, pode ser que Ele conceda para nós. Nós temos necessidade das coisas físicas, materiais, e nós podemos pedir a Jesus. Nós só não podemos trocar com Jesus pela salvação. Não, a salvação em primeiro lugar, e as coisas desta vida, se Ele achar que nós merecemos pela sua infinita misericórdia, Ele nos concede. Mas a igreja precisa pensar mais no céu. O povo de Deus precisa pensar mais na salvação. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos pôr de pé.